Fala aí pessoal, tudo bem? Então, vou comentar um pouquinho agora para vocês, né, como diferenciar uma vesícula biliar de um ântilo gástrico, né, para quando você estiver ensonando você não confundir, tá bom? Então aqui eu fiz até uma brincadeira no meu Instagram, né, eu perguntei se esse ântilo gástrico, ele do ponto de vista qualitativo, seria ela grau 0, 1 e 2, né? Obrigado aí os colegas que responderam, mas não era a visualização do ântilo gástrico, e sim o que a gente estava vendo era uma vesícula, tá? Então eu vou dar algumas dicas para a gente não cair nessa pegadinha, tá? Se você analisar aqui, ó, aqui a parede da vesícula, né? Ela é bem ecogênica, tá? Conforme a gente pode ver aqui, ó, a parede da vesícula, ela é fina e ecogênica. O interior dessa vesícula, ela é anecoica, né? Quando ela está cheia, óbvio, né? Então eu vou dar duas dicas para a gente diferenciar, tá bom? Se você olhar o ântilo gástrico, por exemplo, se a gente analisar essa imagem aqui, eu vejo o fígado e depois aqui eu consigo ver a vesícula, tá joia? Se eu olhar essa outra imagem aqui, eu também vejo o fígado, tá? E aqui eu consigo avaliar o ântilo gástrico. Observem que aqui a gente não tem aquela parede ecogênica, tá? O que a gente tem no ântilo gástrico é a camada serosa, que é a camada mais externa, mas não é ecogênica, tá joia? Então, como que eu diferencio, né? Além da parede, né, da vesícula e do próprio ântilo gástrico, a gente pode fazer uma comparação. A vesícula, por exemplo, né, ela tem um aspecto de uma pera, tá? Se a gente passar a observar, a gente vai ver isso. Já o ântilo gástrico, ele tem aspecto de uma elipse, tá? Então eu utilizo esses dois pontos para mim analisar e ver que não é um nem outro, tá? Então aqui eu coloquei duas figuras para a gente poder comparar, tá? Aqui eu tenho a vesícula, eu tenho o fígado, eu tenho a parede da vesícula fina, né, como a gente já falou, ecogênica, e eu tenho o seu interior anecoico. Desculpa. Se eu analisar, ela parece uma pera, tá? Ao passo que se eu olhar para o lado de cá, eu também vejo o fígado, mas eu analiso aqui, eu vejo um ântilo gástrico, tá? Aqui a gente não vê essa parede ecogênica e a morfologia do ântilo gástrico é uma elipse, tá? Então, nesses dois pontos aqui, eu consigo diferenciar o que é um ântilo gástrico e o que é uma vesícula. Aí você pode falar assim: ah, Marcelo, mas são ensonações em locais diferentes, né? Perfeito. O ântilo gástrico a gente vai estar aqui na região epigástrica, né? E a vesícula a gente vai estar mais para o lado do hipocôndrio direito. O que que acontece, né? Isso já aconteceu comigo. Quando eu iniciei, né, a revisar o POCUS, eu não tinha ninguém para me perguntar, conversar, né? Os livros não mostravam, o artigo era muito pouco, você não tinha vídeos na internet mostrando aonde sonava, como que era a sonoanatomia, né? Então é muito pobre as informações. Então na terapia intensiva eu pegava, ensonava aqui, eu sabia onde estava o estômago, né? E eu ficava ensonando aqui tentando achar o estômago. Mas por ter pouco conhecimento da sonoanatomia, algumas vezes eu cheguei a me deparar já com a vesícula e achar que era o estômago. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque você fica centrado na tela, né? Você fica com a mão ali, tá cheio de gel, o transdutor, e você vai ensonando. Quando você não consegue ver nada, você começa, na verdade, né, a movimentar esse transdutor. E vai chegar uma hora que você se depara com essa imagem. E aí, como você está com tanta vontade de avaliar o estômago, você acha que você está diante, né, do estômago, e na verdade não está. E raramente você vai parar para você ficar olhando, né, aonde que está esse transdutor. Então isso não é uma coisa assim difícil de acontecer, né? Óbvio, para quem insona, médico, enfermeiro, né? O que eu estou falando é algo assim muito simples, tá?
Mas para quem está começando, essa dica é valiosa, tá? Essa semana eu estava com um colega e ele fez exatamente isso. Ele insonou, aí ele olhou, eu falei, e aí, como é que tá? Eu falei, sua vesícula tá ótima, né? Não tem nada na vesícula. Ele riu, ele falou, pô, mas não tô no estômago, não? Eu falei, não. Por quê? Porque ele foi deslocando o transdutor mais pro lado direito, sem perceber, e gerou essa imagem aqui. Ele olhou o fígado, olhou essa imagem aqui anecoica, ele falou, poxa, isso aqui é o estômago, né? Tá cheio de líquido. Então a gente precisa ter cuidado e precisa conhecer, né, a sonoanatomia. Então, o que eu, Marcelo, para finalizar, utilizo, né? A gente faz a insonação na região epigástrica, tá? Mas se por algum motivo eu tiver dúvida da imagem que eu estou vendo, eu vou analisar, né, essa imagem. Então aqui, por exemplo, se eu analisar, eu vejo aqui bem delineado a parede da vesícula e vejo que é uma região toda anecoica em seu interior e ela se parece com uma pera, né? Ao passo que se eu tiver aqui no ântero gástrico, eu não tenho essa imagem aqui, né? Eu tenho uma imagem parecida com uma elipse, né? Então eu consigo diferenciar. E lógico, né? Eu fiz a primeira etapa, né? Eu olhei se ela tem uma imagem, uma parede ecogênica. Se ela não tem, né? Eu observo a morfologia. Tem uma elipse, ok, eu estou diante do ântero gástrico, né? Eu não preciso olhar. Eu insonei, por algum motivo eu me distraí olhando para a tela, veio essa imagem, eu vejo uma parede ecogênica, eu vejo em seu interior anecoico, essa estrutura se parece com uma pera, eu passo a olhar onde está meu transdutor. Se eu olhar, eu vou ver que eu estou mais para o hipocôndrio direito, tá bom? Então eu espero aí que ajude a vocês aí essa dica, né, para você diferenciar a vesícula biliar e um ântero gástrico. Marcelo, preciso conhecer vesícula biliar, essa é a função do enfermeiro? Não. Primeiro, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o POCUS, né, ele é feito para responder perguntas, tá? Só que se eu quiser responder uma pergunta, esse estômago está cheio ou vazio, eu vou ter que sonar. Quando eu insono essa região, pode acontecer isso que eu falei. Às vezes você não tem tanta prática, né? Você começa a mexer ali no transdutor e acaba que gera uma imagem que você acha que é um ântero gástrico e pode ser a vesícula. Então você tem que saber diferenciar o que é um ântero gástrico, uma vesícula e aonde que se faz essa insonação, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Um abraço para todos aí.